Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal oficial do blog Bibliofings aqui no YouTube. Aqui quem fala é o Wesley Leite e depois de muito tempo nós estamos de volta aqui com as análises de questões. Bom pessoal, a gente demorou um pouquinho para voltar aqui às análises, né? Porque teve o final do ano, né? A gente resolveu aí tirar umas férias aí, né? Eu e o Diego, porque querendo ou não, é um trabalho um pouco exaustivo, né? Que além do trabalho que a gente já realiza ali, né? Das nossas atribuições profissionais, ainda manter o canal, manter o blog, é um pouquinho puxado, né? Então resolvemos tirar umas férias. E também, tanto eu quanto o Diego, a gente teve algumas provas aí também de concurso, né, para fazer aí no final do ano. Enfim, estamos aguardando resultados aí e a expectativa nossa é a melhor possível. Então, tá explicado o motivo, né, de por que a gente demorou mais um pouco. Mas enfim, voltamos e a gente está cheio de energia aí, cheio de gás para fazer o melhor possível para vocês, né, para fazer as melhores análises possíveis. Bom, quanto a essa análise de hoje, eu vou analisar aqui 5 questões da banca IDECAM, né? E como eu sempre digo aqui, né? Sempre repito, mas nunca é demais repetir novamente. Se vocês tiverem sugestões de questões para que a gente analise, pode enviar as sugestões, pode enviar nas redes sociais, comentando ali no blog, enfim, a gente tem vários meios aí de comunicação com vocês. E essa sugestão foi enviada pela nossa colega Sandra Lima. Ela ela pediu, né, para analisar aqui questões da banca IDECAM, preferencialmente do ano de 2014, e acatando a sugestão dela, eu resolvi pegar aqui 5 questões e analisar, né? Eu olhei lá no site do questões de concurso, questões ali que estavam com um percentual não muito bom de acertos, né? Ou seja, isso indica aqui pra gente que são questões um pouco mais difíceis, né? Que o pessoal teve dificuldade em acertar. E são questões também sobre temas variados, né? Apesar de eu não seguir aqui uma linha temática, as questões estão muito boas e também é bom a gente mesclar um pouquinho aqui os temas, né? Porque na hora da prova não importa. Ali na hora da prova a gente vai ter que saber tudo, vai vir questões ali sobre vários temas diferentes, vai vir questões que a gente não está esperando e a gente tem que estar preparado para tudo, né? Quem está preparado faz questões de um tema só, faz questões de vários temas, e esse é o objetivo aqui do nosso estudo, né? É sempre estar preparado. Então é isso, pessoal. A gente vai começar aqui a análise. Eu espero que vocês gostem da análise e querendo dar o feedback de vocês. Vocês conhecem os canais os nossos canais de comunicação e vocês são bem-vindos para falar aí o que estão pensando aí sobre os canais, da sugestão, enfim. A gente está aberto aí ao feedback de vocês, beleza? Então, vamos às questões. Bom, pessoal, é, vamos agora para a nossa primeira questão. Ela caiu no ano de 2014 e foi da prova da Advocacia Geral da União. Então, vamos lá. Analise as afirmativas correlatas. Aí a primeira diz assim: o emprego do protocolo Z39.50 em redes de grande escala, tão heterogêneas quanto os tipos de hospedeiros que se acham interligados e as estruturas das bases de dados pesquisáveis, é uma palavra, a internet, implica enormes benefícios para o usuário que pode consultar com os mesmos procedimentos o universo de catálogos baseados no mesmo protocolo. Aí, porque durante uma transação entre um cliente e um servidor, segundo as determinações do protocolo Z39.50, as máquinas trocam informações a respeito das suas características, chegam a um acordo quanto a um formato comum de conversão de dados, otimizam os respectivos ambientes conforme as exigências do usuário e mantém aberto esse tipo de diálogo durante toda a sessão de trabalho. Então, pelo que a gente pode observar aqui dessa alternativa, né, ele dá duas afirmações e aí ele dá as alternativas aqui embaixo, né? Ele vai perguntar se as duas questões estabelecem relações entre si, se estão corretas.
E aí, né, antes da gente responder, vamos falar só um pouquinho sobre esse protocolo Z39.50, né? Então vamos lá. Bom, o Z39.50 ele é um protocolo de comunicação entre computadores desenhado para permitir pesquisa e recuperação da informação. Aí, essa informação, né, pode ser documentos com textos completos, dados bibliográficos, imagens, multimeios. E aí ele permite essa pesquisa e recuperação da informação em redes de computadores distribuídos, né? Aí esse protocolo ele é baseado em arquitetura cliente-servidor, ele opera sobre a internet e permite um número muito grande de aplicações, né? É infinito as aplicações que ele permite. O Z39.50 é um protocolo com arquitetura cliente-servidor, especialmente criado para a busca e recuperação de informação em bases de dados distintas, utilizando uma interface de usuário comum. Ele foi originalmente proposto pela norma ISO, né? O nome dessa norma ISO é Z39.50. Para quem não sabe, a ISO é um organismo internacional é como se fosse uma ABNT aqui no Brasil, né? É um organismo de padronização, de normalização. Então, esse protocolo ele foi proposto pela ISO, considerando a necessidade de se estabelecerem padrões para pesquisas em bases de dados bibliográficas. O protocolo serve para acessar catálogos de outras instituições, independentemente do sistema utilizado, promove acesso simultâneo a catálogos, compartilha registros bibliográficos, possui interface única para diferentes fontes, ou seja catálogo, base comercial, CD-ROM, ele possui uma interface única. Ele também implementa catálogos coletivos virtuais e tem várias outras funções, são inúmeras, né, as funções desse protocolo. Aí a norma ISO Z39.50 pode ser implementada em qualquer plataforma. Isso significa que permite a interoperacionalização de diferentes sistemas de computação com diferentes sistemas operacionais, equipamentos, formas de pesquisa, sistemas de gerenciamento de base de dados, enfim. Uma implementação Z39.50 habilita uma interface única para conexão com múltiplos sistemas de informação, permitindo ao usuário final um acesso quase transparente para outro sistema. Novos comandos e técnicas de busca não têm de ser aprendidos, pois os resultados da pesquisa são apresentados no sistema local, novamente em formatos e estilos com os quais o usuário está acostumado. Esse sistema é extremamente vantajoso para bibliotecas que querem uma interface única para o usuário, a fim de realizar pesquisas no catálogo online local e em bases de dados referenciais e remotas. Bom, pessoal, a maioria dessas definições que eu acabei de ler sobre esse protocolo, eles estão num texto da Márcia Rosetto. É um texto muito bom e, como sempre, né, eu vou deixar a leitura dele indicada no final da nossa análise. É um texto que fala sobre protocolo Z3950 e eu recomendo bastante a leitura para quem quiser aprender sobre o protocolo, porque é bem interessante, porque querendo ou não, as provas cobram esse conteúdo. Bom, voltando aqui à nossa alternativa, né? Pelo que eu falei e pelo que está escrito aqui nas duas afirmativas, né, na afirmativa 1 e na afirmativa 2, a gente pode ver que as duas estão certas, né? Porque esse protocolo Z3950, ele atua em várias redes diferentes, ele tem infinitas aplicações muito diferentes, né? Traz enormes benefícios para o usuário, como diz a afirmativa 1, e a afirmativa 2 diz que as máquinas trocam informações, né? Convertem os dados, otimizam os ambientes conforme as exigências do usuário, e isso também está certo. Então, as duas afirmativas estão certas e elas são verdadeiras e a segunda ela é uma justificativa correta da primeira. Então, a nossa alternativa correta é a letra E, que diz que as duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Bom, vamos agora para a nossa segunda questão. Essa questão caiu na mesma prova da questão anterior e diz assim:
No site da Rede Virtual de Bibliotecas, RUBI, do Congresso Nacional, é possível acessar o atendimento virtual. Esse serviço apresenta diversas questões para as quais oferece respostas rápidas. Uma dessas questões é: posso retirar por empréstimo livros do acervo da Biblioteca do Senado Federal? Aí é correto afirmar que essa é uma questão, aí letra A, factual, letra B, técnica, letra C, pontual, letra D, temática ou letra E, bibliográfica. Bom, pessoal, essa aqui é uma questão que fala sobre referência, né? Referência, a gente tem vários livros bons na área. A gente tem o livro do Grogan, que é a prática do serviço de referência. A gente tem também o livro da Nice de Figueiredo, um livro muito bom também. A gente tem inúmeros artigos aí que falam sobre esse tema. Então, vamos ver aqui que tipo de questão é esse, né? Desse exemplo, que a pessoa pergunta se pode retirar por empréstimo livros do acervo da Biblioteca do Senado Federal. Então, vamos lá. Vamos ver a alternativa A. O que é uma questão factual? Bom, pessoal, a alternativa A ela está errada, né? As consultas factuais são também chamadas de consultas de referência rápida ou de referência imediata ou também consulta de localização de fatos. São questões sobre fatos, acontecimentos, definições, etc. Elas são simples e diretas e podem ser respondidas rapidamente mediante buscas bibliográficas dentro da biblioteca. Um exemplo desse tipo de questão, e esse exemplo está lá no livro do Grogan, né, a prática do serviço de referência. Então, um exemplo desse tipo de questão é o seguinte: qual o nome do turbante usado pelos árabes? Esse é um tipo de questão de questão factual. Essa é uma questão de resposta simples, pois limita-se à resposta de um fato, né? A resposta de uma pergunta, de uma informação simples. Segundo Grogan, estas consultas exigem, para sua solução, o fornecimento de material informacional específico e, estatisticamente, correspondem à maior parte das consultas recebidas em bibliotecas de todos os tipos. Então, a letra A está errada. Porque, assim, pelo que a gente pode ver, essa pergunta que foi dada no enunciado da questão é mais uma pergunta de natureza meio que administrativa. É uma pergunta mais ou menos sobre o funcionamento da biblioteca. A pessoa ela não quer uma informação em si, ela quer saber se ela pode realizar empréstimo da Biblioteca do Senado. Então, é uma pergunta de uma espécie diferente, é uma pergunta mais sobre o serviço, né? Mais administrativa. Então vamos lá, vamos para a letra B. Bom, a letra B ela também está errada. A consulta técnica trata de questões sobre informações técnicas, tecnológicas, comerciais, de mercado, gerenciais e econômico-financeiras, bem como sobre processos produtivos, estado da arte de tecnologias, ferramentas de gestão da produção, dentre outras. Então, essa também não é uma questão técnica, nada a ver com o tipo de questão que está falando ali no enunciado. Vamos para a letra C. A letra C diz que é uma questão pontual. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa alternativa correta. As consultas pontuais são também conhecidas como consultas de caráter administrativo e de orientação espacial. Pessoal, no livro do Grogan não se usa essa nomenclatura, consultas pontuais, mas pelo contexto da questão, a gente vê que essa é a alternativa correta, né? Porque as outras afirmativas estão erradas e também assim, o importante é pegar a essência de cada nomenclatura, porque às vezes um autor fala uma nomenclatura, outro fala outra, mas elas acabam convergindo para o sentido. E dá para perceber que esse tipo de questão é uma questão pontual, né? Como eu disse,
Essas consultas elas são consultas de caráter administrativo e de orientação espacial. Elas são consultas sobre assuntos tão elementares e rotineiros que não exigem maiores conhecimentos bibliográficos por parte do pessoal, mas simplesmente um conhecimento básico e genérico sobre onde as coisas se encontram e como são feitas numa determinada instituição. Dificilmente correspondem ao tipo de questão que exige que sejam respondidas por bibliotecários profissionais, porém são apresentadas frequente e legitimamente por usuários que necessitam de ajuda, e toda biblioteca tem a obrigação de atendê-las de maneira amigável e prestativa. Muitas, porém, hão de concordar que inúmeras dessas consultas poderiam ser antecipadas mediante um sistema de informação visual com avisos e indicações apropriadas. Então, por essa definição aqui que eu acabei de citar, que está no livro do Grogan, a gente percebe que a alternativa correta é a letra C. Por quê? Essa pergunta, o usuário simplesmente ele pergunta se pode retirar livros do acervo da biblioteca. E é como o próprio Grogan disse, aqui não precisa ser um bibliotecário para responder isso, porque é uma questão que não tem muita dificuldade de resposta, basta o funcionário da biblioteca conhecer o funcionamento, né, de como as coisas são feitas na instituição. E também, como o próprio Grogan ele disse ali no final da alternativa, inúmeras dessas consultas poderiam ser antecipadas mediante um sistema de informação visual. Ou seja, se na própria biblioteca tem um cartaz com as regras de empréstimo, né, as regras da biblioteca em si, ou no próprio site da Rubi tem uma página lá de perguntas e respostas falando sobre isso aí já mata boa parte das questões. Às vezes é um trabalho de referência meio que proativo e já tira muitas dúvidas do usuário sem ele mesmo se dirigir ao bibliotecário ou algum funcionário da biblioteca. Beleza? Então, a resposta correta, letra C. Vamos aqui ver a letra D, né? Evidentemente, a letra D está errada. As consultas temáticas são as consultas de natureza aberta e exigem uma ajuda mais prolongada. Esse tipo de consulta pode ser denominado de consulta de localização de material. São as consultas de assuntos, buscas temáticas, de localização de material. O que os usuários querem é uma série de informações sobre o tema de sua consulta. Esse tipo de questão requer todo o arsenal de conhecimento do bibliotecário de referência e não apenas de conhecimentos bibliográficos. Essa letra D é aquele tipo de questão que o usuário chega e fala: eu quero tudo sobre esse assunto. O que você puder encontrar, eu quero. Então, a gente percebe também que não é o tipo de questão do mesmo tipo que está no enunciado. E a letra E diz que é uma questão bibliográfica, né? Também está errada, porque o tipo de consulta bibliográfica também eu não achei uma nomenclatura específica para ele, mas pelas definições que eu li no livro do Grogan, eu creio que o examinador quis dizer com essa consulta bibliográfica é aquela consulta de autor ou título que se fala no livro do Grogan, né? Essa consulta de autor ou título, ela ocorre quando o usuário está em busca de uma determinada obra. O autor ou título dessa obra já é conhecido do usuário. Muitas das vezes, o usuário nem necessita da ajuda do bibliotecário, pois se o catálogo oferecer boas condições para a busca da obra, o usuário encontra esta obra por si só. Então, nossa alternativa correta é a letra C. É uma questão pontual. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa terceira questão, e ela é igual à anterior em dois aspectos. É da mesma prova da AGU, e também é sobre referência. Bom, a questão diz assim: analise as afirmativas correlatas. A afirmativa 1 diz o seguinte: a resposta a uma questão de referência deve incluir os elementos que serviram para a sua elaboração, a própria questão,
a estratégia da pesquisa, os instrumentos bibliográficos utilizados e os resultados na forma de referências dos documentos ou dos próprios documentos ou cópias, contendo obrigatoriamente a identificação das fontes. Por quê? Aí é a alternativa 2. A entrevista de referência é um processo impessoal, pois implica no atendimento ao público mais amplo possível, oferecendo acervos de todos os tipos sobre todos os assuntos. Bom, pessoal, analisando aqui essa questão, ela é bastante semelhante à primeira, né? Ele dá aqui duas afirmativas e pede para a gente julgar as duas e ver se a segunda justifica a primeira. Bom, já deu para perceber que essa banca, né, IDECAN, gosta desse tipo de afirmativa. E, mesmo que seja uma coisa indireta, conhecer como a banca trabalha, os tipos de questões que a banca gosta de cobrar, já é uma ferramenta a mais para o desenvolvimento do estudo, mesmo que não, isso aí se refira só a uma coisa básica mesmo da banca. Isso aí também já serve para a estratégia de estudo. Então vamos aqui voltar para a nossa questão. Vamos analisar aqui a afirmativa 1. Bom, a afirmativa 1 ela está certa, né? Ao apresentar o resultado do seu trabalho, o bibliotecário de referência deve exibir o máximo possível de profissionalismo. E um dos aspectos deste profissionalismo é a exibição do resultado da entrevista de referência que será apresentado ao usuário. E todos os elementos descritos no item 1, eles devem estar na resposta da questão de referência, né? Então, portanto, questão afirmativa certa. Agora, a afirmativa 2, ela está errada e bastante errada, né? Porque é um absurdo afirmar que a entrevista de referência é um processo impessoal. Porque assim, a gente olha vários autores da área, pode até ter nomenclaturas diferentes ou então processos diferentes, né, do processo de referência. Alguns autores falam etapas diferentes do processo de referência, mas uma coisa que é praticamente unanimidade entre estes autores é quando eles afirmam que o bibliotecário, além dos atributos profissionais, o bibliotecário ele também deve ter atributos pessoais e humanos para atender bem o usuário. O bibliotecário tem que ter empatia, tem que ter criatividade, ele tem que se colocar ali no lugar do usuário, né? Então, assim, não, isso aqui dizer que o processo de referência ele é um processo impessoal, isso aqui está muito errado. Então, a gente tem aqui a alternativa número 1 certa e a alternativa número 2 errada. Então, a nossa alternativa correta é a afirmativa B de bola, que a primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda falsa. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa quarta questão, também da mesma prova da AGU, né? E aqui o examinador ele dá aqui a imagem dessa obra, né? A gente pode ver aqui pela imagem dessa obra que os autores eles são organizadores. Parece ser um livro, né? O que tudo indica. Tem aqui o título e o subtítulo. Abaixo tem a imprenta, né? O ano de publicação, o local, a editora, né? A gente pode ver aqui, ou seja, como é uma obra em que os autores são organizadores, de acordo com as regras aí de catalogação do AACR2, essa obra, a entrada principal dela vai ser pelo título, né? E aí, tendo essa informação de que a entrada principal vai ser pelo título, a gente já tem meio caminho andado aqui para desvendar essa questão, né? Por isso que é bom sempre analisar com cuidado, principalmente as imagens que estão na questão, né? Porque é muito relevante isso. E aí, ele traz o enunciado aqui abaixo, né, da imagem. Aí ele fala aqui: de acordo com o CCAA2, ou seja, o AACR2, né, o nosso código de catalogação anglo-americano, ou seja, de acordo com o AACR2 e os parâmetros estabelecidos pelo formato MARC 21, assinale a alternativa que apresenta corretamente os parágrafos que deverão ser aplicados à descrição da obra em análise. Bom, apesar dessa redação meio estranha, o que ele quer saber o que ele quer da gente, que a gente saiba,
é a ordem dos elementos ali no ACR2. E, além de saber essa ordem desses elementos, a gente tem que dar a ordem desses elementos, só que no seu correspondente, cada elemento, né, com seu código correspondente no MARC 21. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui a alternativa A. A alternativa A, ele fala dos campos 100, 300 e 505. Então, a afirmativa A, ela está errada. Por que ela está errada? Porque é o seguinte, o campo 100 é um campo de entrada principal para nome pessoal. O campo 300 é campo de descrição física e o campo 505 é campo de nota de conteúdo. Só que essa afirmativa, ela está errada porque essa entrada principal, como eu já disse ali no começo da nossa questão, quando a gente estava analisando a imagem, essa entrada principal ela é uma entrada, ela vai ser pelo título. E esse campo 100, ele diz que a entrada principal é por nome pessoal. Então, só por esse código 100, a gente já pode descartar a letra A. A letra B dá 110, 245 e 490. Aí vamos ver. O campo 110, ele é entrada principal entidade. O campo 245 é o campo do título principal e o campo 490 é de título de série relacionado. A letra B, ela também está errada pelo mesmo princípio da letra A, porque a letra B, ela dá o campo 110 e o campo 110 é de entrada principal para entidade. Bom, a nossa entrada principal aqui não é entidade. A nossa entrada principal vai ser pelo título. Então, a letra B está errada. A letra C, ela nos traz aqui os campos 111, 260 e 300. Bom, o campo 111 é o campo de entrada principal para evento. O campo 260 é o campo da imprenta, que tem a ver com a publicação, distribuição, etc. E o campo 300, como eu já disse lá na letra A, é o campo de descrição física. Mas a alternativa C, ela também está errada e pelo mesmo princípio da letra A e da letra B. A entrada principal da obra, que está no exemplo da questão, vai ser pelo título, né? E a letra C, ela dá um campo ali de entrada principal por evento. Então, letra C errada. Então, a nossa resposta ou está na alternativa D ou na alternativa E. Bom, a alternativa D, essa sim é a nossa alternativa correta, né? Porque de todas as alternativas dessa questão, a letra D ela é a que mais se aproxima da ordem certa de descrição dos elementos. E todos os seus campos do formato MARC, eles estão certos. Aí vamos ver aqui, a letra D ela dá os campos 245, 260 e 300. Bom, o campo 245 ele é o campo de título principal. E a obra exemplificada nessa questão deve ter entrada pelo título, ou seja, já começou aqui entrando certinho, né? Pelo o 245, o campo 245. O campo 260, ele é o campo da imprenta. E aqui na obra, né, seguindo aqui a ordem dos elementos, a gente vai ter que citar a imprenta. E o campo 300 é o campo de descrição física. E logo mais abaixo, né, a gente vai ter que também citar a descrição física. Então, a letra dela está perfeita aqui. Ela está certinha de acordo com as regras, né, do código de catalogação e de acordo com o formato MARC. E a letra E, né, evidentemente que ela está errada, porque a gente achou a certa que é a letra D. A letra E traz os campos 300, 490 e 505. Bom, como eu já disse, o campo 300 é o campo da descrição física, o campo 490 é o campo de título de série relacionado e o campo 505 é o campo de nota de conteúdo, né? E aí a letra E ela está totalmente aqui errada, né? Ela não tem nada a ver,
porque ela não traz também nenhum campo que se refere à entrada principal, né? Como é que a gente vai fazer uma descrição aqui sem a entrada principal? Então, letra E aqui, ela viajou legal, que as outras alternativas ainda tinham uma estrutura ali de entrada principal e tal, elas só estavam erradas pelo conteúdo, só que essa letra E aqui é totalmente o ponto mesmo fora da curva. Então, portanto, a nossa alternativa correta é a letra D de dado. Bom, vamos aqui para a nossa quinta e última questão, também da mesma prova, né? E essa aqui já é uma questão agora sobre biblioteca digital. Aí a questão diz assim: Tamaro considera a biblioteca digital um sistema cooperativo e apresenta uma tipologia para os acordos necessários à integração de recursos heterogêneos. Relacione adequadamente os tipos de acordo às suas respectivas características. Bom, pessoal, essa aqui é uma questão que ele vai dar 3 afirmativas de uma coluna e do lado a gente vai ter que relacionar qual dessas afirmativas é acordo organizacional, qual delas é acordo quanto a conteúdos e qual delas é acordo técnico. Bom, o autor que essa questão cita, os autores na verdade, é de um livro chamado A Biblioteca Digital, que são de 2 autores italianos, é da Ana Maria Tamaro e do Alberto Salarelli. Esse é um livro muito bom, que eu recomendo bastante a leitura. E esse livro ele fala praticamente tudo de biblioteca digital, né? Ele fala aqui sobre os arquivos digitais, sobre o protocolo Z39.50, né? Sobre as questões dos usuários da biblioteca digital, integração, interoperabilidade, metadados, enfim. Eles falam praticamente tudo aqui sobre biblioteca digital. E o livro, eu vou ler aqui o trecho que fala sobre essa questão, que essa questão ela simplesmente a banca que copiou e colou, né? Só adaptou um pouquinho aqui para relacionar as colunas, mas a resposta dessa questão está na página 253 desse livro. Né? E aí eu vou ler, porque essa leitura aqui é uma verdadeira aula também, né? Sobre quais os tipos de acordo que nós temos que fazer aqui para implantar a biblioteca digital. Então vamos lá. Os autores dizem assim: os serviços de acesso à biblioteca digital desempenham, portanto, um papel crucial e podem ajudar ou limitar o uso de uma coleção. A escolha entre uma funcionalidade modesta e uma mais rica dos serviços de acesso à biblioteca digital depende não só da interoperabilidade dos sistemas, como vimos antes, baseada na adoção de determinadas normas, mas, sobretudo, do tipo de acordo quanto a normas comuns de atuação que as diversas bibliotecas digitais se esforcem por alcançar. Por exemplo, ARMS define 3 tipos de acordos necessários para a integração eficaz de recursos heterogêneos. Ou seja, esses acordos aqui vai ser a resposta da nossa questão. Então vamos ver que tipo de acordos são esses. Aí, o primeiro tipo de acordo, acordos técnicos. Bom, para decidir os acordos técnicos, né, eles servem para decidir quanto a formatos, protocolos, sistemas de segurança, de modo a permitir a troca de mensagens. Aí tem também os acordos quanto a conteúdos. Aí, nos acordos quanto a conteúdos, é preciso chegar a um consenso quanto aos dados e seus metadados, inclusive os metadados semânticos e os problemas da língua. E o último tipo de acordo são os acordos organizacionais. Bom, os acordos organizacionais servem para concordar quanto às regras de acesso, preservação, autenticação e eventual pagamento. Bom, pessoal, como eu já li aqui, né, essa citação desse livro já é a resposta da nossa questão, então a nossa resposta é a letra B de bola, né? Primeiro vem acordo, a primeira afirmativa é acordo organizacional, a segunda é o acordo técnico e a terceira, acordo quanto a conteúdos. Ou seja, a sequência correta é 1, 3, 2. Beleza, pessoal? Então, a letra B é a nossa questão correta.
Bom, pessoal, nós concluímos aqui mais uma análise de questões. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar aqui na tela as referências bibliográficas, né, que nós utilizamos aí para responder as questões de hoje e também os nossos canais de comunicação aqui nas redes sociais, né? Lembrando que o blog agora tem um canal no Telegram, que é um aplicativo aí de celular, ele é similar ao WhatsApp. E aí, quem tiver o aplicativo pode nos seguir lá pelo Telegram. E é bom que toda vez que a gente soltar alguma postagem, alguma análise aqui de prova, você vai ser informado até mais rápido do que outros meios, né? E outro destaque também que eu quero dar é aqui nas referências bibliográficas, que eu deveria ter falado naquela questão lá sobre catalogação, né, sobre o MARC, é que esse site aqui é muito interessante, tô deixando aqui nas referências bibliográficas, que é sobre o MARC 21. Bom, quem quiser olhar, ver todos os campos do MARC, ver a estrutura todinha do MARC, esse site aqui ele é muito interessante. Ele traz aqui toda a estrutura, você pode ver a descrição de cada campo. É um site muito legal para quem quer aprender sobre MARC, né? É um projeto ali mantido pelo pessoal da PUC do Rio de Janeiro e o site é muito interessante, vale muito a pena ver, olhar os campos, ver a estrutura do MARC, enfim, é muito legal o site. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise. Como já disse, qualquer sugestão pode nos enviar. Vocês estão vendo aí na tela os nossos canais de comunicação e espero aí que vocês tenham sucesso no objetivo pelo qual vocês estão lutando. Ok? Daqui a umas 2 semanas o Diego veio com outra análise e a gente vai fazendo dessa forma durante esse ano. Então é isso, pessoal. Um abraço para todos e fique com Deus. Tchau, tchau.